A paz do Senhor para os irmãos. Hoje, mais uma vez, estamos na leitura diária da EBD. Hoje, a passagem está em Mateus, Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 14, do versículo 22 ao versículo 33. Jesus anda por sobre o mar. Diz assim a palavra do Senhor, Mateus 14, versículos 22 a 33. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele, só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: "É um fantasma!" E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Tende bom ânimo, sou eu, não temais." Respondendo-lhe Pedro disse: "Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas." E ele disse: "Vem." E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: "Salva-me, Senhor!" E prontamente, Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: "Homem de pequena fé, por que duvidaste?" Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco adoraram, dizendo: "Verdadeiramente és Filho de Deus." Amém? Então, irmãos, essa passagem é bastante conhecida, né? Bastante conhecida nossa. E interessante, irmãos, é que os discípulos de Jesus, há poucas horas, estavam com Jesus. E aí, lá no meio do mar, numa rajada de vento, acabou a fé. Já não lembravam mais quem era Jesus, já não reconheciam mais Jesus. Tudo bem, era de madrugada. Então, por isso que Pedro falou: "Ó Senhor, se é o Senhor, manda eu ir andando pelas águas." Jesus falou: "Pode vir." Vem. E ele começou a andar pelas águas. Mas aí aconteceu com Pedro o que acontece com a gente. Por isso que a gente precisa do alimento diário da palavra de Deus para fortalecer a nossa fé, para a gente lembrar quem é Jesus, para a gente lembrar quem nós somos nos planos de Jesus, para a gente lembrar quem é que está cuidando de nós. Porque no início aqui do texto que eu li, fala assim, ó, o barco já estava longe, mas Deus estava vendo. Você
pode estar sozinho, não está vendo nada em volta, ou você pode estar no meio da multidão. Deus está vendo. Deus sabe quem você é, Deus sabe aonde você está, Deus sabe o que você está precisando. E aí Jesus falou para Pedro, vem, e Pedro começou andando, assim como nós. Tem horas que a gente não pensa duas vezes para fazer as coisas. Mas aí, se é um pouquinho mais demorado, se a gente olha para um lado, olha para o outro, já era. É por isso que na palavra de Deus manda muitas vezes não olhar nem para a direita nem para a esquerda. Por quê? Quando você desvia o foco, o diabo rouba a nossa fé. Não pode desviar. É por isso que acontece de tudo para você não ouvir a palavra de Deus. É por isso que acontece de tudo para você não ir na igreja. É por isso que acontece de tudo para você faltar na escola bíblica dominical. Por quê? Porque a palavra de Deus é o próprio Deus. João, capítulo 1, diz o quê? O verbo, a palavra, se fez carne e habitou no meio de nós. Jesus está na palavra. A palavra é que alimenta o nosso coração com a fé. A palavra, da onde é que nos vem a fé? A fé vem por ouvir e por ouvir a palavra. E quem é o autor e consumador da nossa fé? Jesus Cristo, que é a própria palavra. A palavra que se fez carne. A palavra de Deus se materializa. Então, nos momentos da dificuldade, nos momentos em que a gente fica com medo de alguma coisa, se a gente desviar a nossa atenção para a esquerda, para a direita, se a gente olhar para trás, já era. A gente perde o foco. E olha só que coisa interessante, irmãos. Pedro era pescador. Pedro vivia no mar. Aqueles homens viviam no mar. Eles eram pescadores. No entanto, Pedro começa a afundar e ele nem lembra que ele sabia nadar. E é assim que acontece conosco quando o medo vence a nossa fé. A gente nem lembra mais o que a gente sabe fazer. A gente não sabe mais fazer o que a gente sabe fazer. Então aquele homem que conhecia o mar estava pedindo para Jesus salvar ele porque ele estava afundando no mar. Entenderam, irmãos? Por que a importância da leitura diária? Para a gente lembrar quem é Jesus. Para a gente lembrar quem nós somos nos planos de Deus. Ele nos escolheu, Ele nos ama, Ele cuida de nós. Mas se nós tirarmos a nossa atenção, se a gente desviar o foco, se a gente deixar de ter a nossa atenção em Jesus, a nossa atenção em Deus, a nossa atenção nos planos de Deus, na palavra de Deus, nas promessas de Deus para a nossa vida, nós esquecemos. Nós começamos a ficar com medo, a gente começa a perder a fé, a gente começa a perder o controle da situação, a gente começa a ficar desesperado, a gente se perde. Deus é bom. Deus cuida de nós. Em todo tempo Ele está com os olhos abertos sobre nós. Para quê? Para ver a gente se ferrar? Não, irmãos.
para nos socorrer, porque Ele cuida das suas ovelhas. Nós não somos ovelhas de Jesus? Ele é o nosso pastor, Ele cuida de nós. Então, vamos continuar nos alimentando da porção diária da palavra. Vamos continuar perseverando na fé em Deus, porque a nossa vitória está garantida nas promessas de Deus através da sua palavra. Ele nos ama, Ele é bom e Ele tem preparado para nós o melhor. Não interessa a situação, não interessa se a gente esqueceu, se a gente está com medo, se a gente tem dúvida se é Jesus ou se não é. Então, nós temos... Como é que a gente sabe se é de Deus ou se não é? Confrontando com a palavra. Se nega Jesus, não é de Deus. Se confirma a palavra, se obedece os mandamentos, é de Deus. Amém? Que o Senhor possa estar nos abençoando cada vez mais. Que a palavra de Deus esteja fortalecendo a nossa fé, para que a gente passe pelas dificuldades, pelos ventos, sem nos afastar de Jesus, sem esquecer a razão da nossa fé. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, que criou os céus e a terra, Deus Todo-Poderoso, Deus Provedor, Deus que cura, Deus que liberta, Deus que nos deu a paz, Deus que é justo, Deus que em Jesus Cristo nos deu vida eterna. Obrigado, ó Deus, pela Tua palavra, obrigado, Senhor, pelo Teu amor, obrigado, meu Deus, pelas Tuas misericórdias. Obrigado, Senhor Deus, porque a Tua palavra é o nosso sustento, porque a Tua palavra nos dá o poder da fé para nós enfrentarmos os ventos dessa vida, para nós enfrentarmos as dificuldades com confiança de que o Senhor é conosco, que o Senhor cuida de nós, que o Senhor está atento às nossas necessidades e o que o Senhor está pronto para nos socorrer. Obrigado, Deus, por tudo. Continua abençoando a Igreja Batista Memorial. Continua abençoando, ó Deus, cada família da Igreja Batista Memorial. Continua abençoando todo aquele, ó Deus, que confia em Ti, todo aquele que necessita do socorro do Senhor. E ajuda-nos, ó Deus, a permanecer fiéis ao Senhor. A Deus, estarmos compartilhando a Tua palavra, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eu oro em nome de Jesus. Amém.